Vamos iniciar esta sessão do Fórum Económico Mundial Guerra na Europa, ano 2. No discurso de abertura de Davos, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou: a reação da Europa à guerra é o mais recente exemplo de como nos unimos quando é mais importante. Passou quase um ano desde que a Rússia invadiu a Ucrânia e a guerra está a ter um impacto enorme, não só na Ucrânia, mas também em toda a Europa e em todo o mundo. Quais são as vias políticas e os pontos de vulnerabilidade a abordar na Europa à medida que a guerra provocada pela Rússia se desenrola? É isto que vamos discutir agora nesta sessão. É para mim uma grande honra apresentar-vos os oradores. Temos Sanna Marin, Primeira-Ministra da Finlândia, Gregory Meeks, congressista de Nova Iorque e membro do Comitê dos Negócios Estrangeiros da Câmara dos Representantes, Maia Sandu, Presidente da República da Moldávia e Jean-Pierre Camadieu, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Engie. Chamo-me Sasha Vakulina, sou jornalista da Euronews e vou ser a moderadora desta sessão. A primeira pergunta é para Sanna Marin. Em que medida é que a guerra resultou em grandes mudanças em todos estes aspectos? Laços e ligações económicas, políticas e militares em toda a Europa. E de que forma podemos esperar que estas ligações continuem a evoluir este ano, já que vamos entrar no ano 2 da guerra na Europa? Obrigada por nos ter incluído neste painel. Concordo plenamente com a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen. A guerra não está apenas a afetar a Ucrânia, afeta toda a Europa, o mundo inteiro, na realidade. Estamos a assistir a esta mudança geopolítica no mundo e há uma guerra de valores a decorrer no mundo. A ordem, baseada em regras, está a ser desafiada e isto afeta toda a gente. Não só a Ucrânia, mas toda a gente no mundo. E a guerra afeta a Europa de formas muito concretas. Estamos não só em guerra na Ucrânia, mas também numa guerra energética na Europa. A Rússia está a utilizar a energia como instrumento, como arma contra a Europa e tenta diminuir o nosso apoio à Ucrânia. Putin tenta fazer-nos temer a Rússia em relação ao que poderá acontecer. Ele quer que nós e os nossos cidadãos pensemos quais são os preços da guerra. E já estamos a ver as pessoas frustradas com os elevados preços de energia em toda a Europa. Mas a resposta não é enfraquecer o nosso apoio à Ucrânia. A resposta tem de ser o oposto. Precisamos de enviar mais apoio à Ucrânia, mais armas, mais ajuda humanitária, mais ajuda financeira para garantir que a guerra acaba o mais depressa possível e para uma vitória ucraniana. Isto é crucial. Assim, a nossa resposta à forma como Putin está a usar energia contra a Europa deveria ser enviar mais apoio à Ucrânia. Presidente Sandu, a par das perturbações socioeconómicas, quais são os outros pontos-chave da vulnerabilidade na Europa, como consequência da guerra, e o que está a ser feito para mitigar essas vulnerabilidades? Porque o seu país tem uma posição muito específica no que toca a esta guerra na Europa e à agressão da Rússia à Ucrânia. É claro que a Moldávia era mais vulnerável porque dependia a 100% do gás russo antes do início da guerra. Agora só recebemos 40% das nossas necessidades de gás da Gazprom e conseguimos rapidamente diversificar e encontrar outras fontes para fornecer energia ao país. A propaganda é, obviamente, uma questão muito importante e a desinformação é também uma grande questão para o meu país. Mas é também uma questão importante para muitos países e temos de aprender a ser mais eficientes para lidar com esta questão. Trata-se da segurança cibernética. Concordo plenamente com a questão de que a Rússia contava chantagear-nos com a crise energética e a Europa conseguiu encontrar uma solução. E não foi fácil. E sim, temos de pagar um preço e sentimos-nos mal por o nosso povo ter de pagar um preço elevado. Mas nós acreditamos na democracia, valorizamos a democracia, queremos fazer parte do mundo livre e a única solução é ficarmos juntos. Sim, é difícil, mas temos de ajudar a Ucrânia a vencer esta guerra, porque caso contrário, todos nós estaremos em perigo. Senhor Clamadieu, quais os fatores subjacentes à atual recessão económica e potencial recessão que a Europa enfrenta? Acha que são mais exacerbados pela guerra? E até que ponto irá a recuperação económica da Europa depender dos resultados desta guerra?
Estamos hoje numa situação em que estou bastante confiante para dizer que não haverá perturbações no fornecimento de energia, nem de gás, nem de eletricidade na Europa durante os últimos meses do inverno. Os preços estão a começar a baixar, não estamos de volta ao ponto onde estávamos há 2 anos, mas estamos de volta a um nível que é um pouco mais sustentável. Não quero minimizar o impacto deste conflito. Obviamente isto cria grandes questões de competitividade para as indústrias da Europa em relação aos Estados Unidos. Penso que levará provavelmente mais 2 anos até que o fluxo de gás natural liquefeito esteja novamente a oferecer visibilidade aos consumidores europeus. Mas graças ao alinhamento dos decisores políticos e das indústrias, conseguimos atravessar este ano de 2022 provavelmente muito melhor do que esperávamos quando este conflito começou. Obviamente, no dia 24 de fevereiro, daqui a cerca de um mês, a guerra faz 1 ano. O que todos querem saber, e é uma pergunta de $1.000 milhões ou mesmo mais, quanto tempo mais vai durar e como vai ser? O que pensa disso? Os elementos-chave são que temos de dizer muito francamente e em voz alta que apoiaremos a Ucrânia enquanto for necessário. Não há um cenário ou possibilidade de que o apoio da Europa ou do mundo ocidental ou das democracias venha a diminuir. Isso não é uma possibilidade. Apoiaremos o tempo que for necessário. 5 anos, 10 anos, 15 anos, o que for preciso. Apoiaremos a Ucrânia e isto não vai parar. Cabe aos ucranianos decidir quando estão prontos para negociar, quando estão prontos para fazer algum acordo de paz. E nós apoiaremos. O nosso trabalho é apoiá-los. E outra forma de influenciar a situação. Já estamos a enviar armas e precisamos de enviar armas cada vez mais avançadas. Precisamos de continuar a enviar apoio financeiro e apoio humanitário, levando refugiados da Ucrânia, impondo sanções cada vez mais pesadas contra a Rússia. Mas uma coisa que penso que pode afetar a situação são os bens congelados. Há muitos bens congelados do Banco Central Russo, muitos bens congelados de oligarcas. E precisamos de encontrar soluções para a utilização destes bens. Sei que legalmente e de um ponto de vista jurídico é uma questão muito difícil. Mas penso que precisamos de encontrar soluções. Como utilizar estes fundos para apoiar a Ucrânia para reconstruir o país? Penso que isso pode afetar a guerra mais do que pensamos, porque há muitos interesses por detrás destes bens e deste dinheiro. Portanto, penso que isso pode realmente influenciar a situação. Não resolve tudo, mas penso que é a única coisa que ainda não utilizamos. E penso que precisamos de encontrar um quadro legal para o fazer, para utilizar esses bens para apoiar a Ucrânia. Este processo de reconstrução não está a ser adiado, não é quando a guerra acabar que isso vai acontecer. Todos os que visitaram o país sabem que ele já começou, passo a passo. Nas regiões, nos subúrbios, os locais que foram libertados já estão a ser reconstruídos. É algo que já está em curso e que vai estar em foco este ano. Gregory Meeks, como avalia as possíveis trajetórias que a guerra na Ucrânia poderá tomar em 2023 e que possíveis trajetórias poderá a NATO tomar também? Penso que continuará a ver a Ucrânia a ganhar esta guerra e a lutar enquanto lhes dermos as munições e do que precisam para lutar, porque essa determinação não vai mudar, isso é inabalável. E como a Primeira-Ministra acabou de indicar, o que é absolutamente devastador para Putin é a nossa sólida unidade. Ele espera e procura formas de abalar. Portanto, temos de garantir que... Eu penso que a propaganda russa vai ser derrotada avançando. Alguns indivíduos, quando falei com algumas pessoas, mesmo nos Estados Unidos, a certa altura, ouvindo a propaganda, pensaram que, como a Rússia estava a dizer, era a Ucrânia que estava a ser a agressora. Obviamente não é verdade. Vejo-nos a aproximar-nos e a trazer outros aliados de outras áreas do mundo.
Porque à medida que isto se intensifica e eles veem as crises humanitárias que estão a ocorrer, quando veem que as pessoas são forçadas, que estão a ser utilizadas, os civis que estão a ser utilizados, mortos, congelados até à morte em tempo frio, quando veem os perigos humanos que têm vindo a ocorrer e o ato criminoso humanitário que Putin está a cometer, isso vai aproximar-nos ainda mais. Criminal act that Putin is committing, that will bring us even closer together. Ao olhar para onde vamos, as pessoas têm falado de certas coisas devido ao Congresso ter mudado nos Estados Unidos da América. Agora, na Câmara dos Representantes, por exemplo, há uma cisão. O povo americano, esmagadoramente, democratas e republicanos, está concentrado em apoiar fortemente a Ucrânia. Democrats and Republicans are focused and standing strongly behind Ukraine. Isso vai intensificar-se à medida que avançamos, o que me faz acreditar que conduzirá ao sucesso a longo prazo, à medida que atravessamos o inverno e nos dirigimos em direção ao verão. Há outro aspecto do qual quero falar agora, relacionado com a guerra na Ucrânia. Como consequência da guerra, todos nós temos também uma maior apreciação das alianças e do trabalho conjunto, sendo a NATO uma dessas alianças. Por isso quero perguntar-lhe, quando a Finlândia e a Suécia anunciaram a aspiração à NATO, houve um tweet que dizia, não me lembro do autor e peço desculpa se a senhora foi a autora, que o que o Putin tentou fazer foi uma finlandização da Ucrânia, mas em vez disso acabou por fazer uma ucranização da Finlândia e da Suécia. Agora que estão a caminho da NATO, como é que está a correr o processo? Porque a aspiração da Suécia e da Finlândia à NATO aconteceu em resposta à guerra na Ucrânia. Como é que está a correr? Como está a decorrer a cooperação e a solidariedade? Porque não está a fazer sozinha, mas de mãos dadas com a Suécia? Porque isso é uma apreciação diferente das alianças. A atmosfera finlandesa e a mentalidade das pessoas mudou ao mesmo tempo quando a Rússia atacou a Ucrânia. Antes desse momento, se perguntassem ao povo finlandês se achavam que a Finlândia devia aderir à NATO, a maioria teria dito não. Temos a possibilidade de nos candidatar. É muito importante que tenhamos essa possibilidade, mas não tivemos essa discussão ativa antes. E se perguntassem a maioria do povo finlandês ou ao Parlamento, eles teriam dito não, não vemos que nos devamos candidatar agora à adesão à NATO. Mas quando a Rússia atacou a Ucrânia, tudo mudou. O mundo mudou. O nosso vizinho já não era o mesmo vizinho. Era um vizinho agressivo que atravessou aquela fronteira. E os finlandeses perguntaram-se qual a fronteira que a Rússia não iria atravessar. Essa é a fronteira da NATO. Era por isso que o povo finlandês queria que fôssemos para a NATO. 188 parlamentares dos 200 votaram a favor da adesão à NATO. Não temos 100%, mas também estamos muito próximos no nosso Parlamento. Temos esta unidade na Finlândia. Temos esta coesão e consenso sobre a candidatura à NATO. E também estou muito satisfeita por termos tomado esta decisão, ao mesmo tempo que os nossos vizinhos suecos, porque também partilhamos naturalmente a mesma atmosfera geopolítica, o mesmo ambiente de segurança geopolítica. Por isso penso que, da perspectiva da NATO, também é muito importante que a Finlândia e a Suécia estejam a candidatar-se e a aderir em conjunto. É claro que há dois países que ainda não ratificaram, a Hungria e a Turquia. E falei, por exemplo, com o primeiro-ministro Orbán sempre que nos reunimos no Conselho Europeu. Ele disse que irão ratificar assim que o Parlamento iniciar o seu mandato nesta primavera, esperemos que muito em breve. Na Turquia ainda não temos esse calendário. Naturalmente esperamos que isso aconteça mais cedo do que mais tarde. Estamos a cumprir todos os critérios, estamos a picar todos os pontos necessários para nos tornarmos um membro da NATO. A Finlândia já está a utilizar mais de 2% do nosso PIB na defesa e já o fazemos há bastante tempo. Estamos a ver um grande apoio do povo ucraniano para lutar pelo seu país. Estão a lutar pela sua liberdade, pela sua independência e pelo seu país. Se perguntarmos ao povo finlandês como está disposto a defender a Finlândia, penso que estamos em primeiro lugar.
A Ucrânia é o número 2. Portanto, temos estado em guerra com a Rússia e sabemos como isso é. E não queremos nunca mais que haja uma guerra em solo finlandês. É por isso que estamos a candidatar-nos à NATO para que não volte a haver uma guerra na Finlândia. Essa é a fronteira que a Rússia não atravessa e é por isso que nos estamos a candidatar à NATO. Presidente Sandu, a Moldávia está a candidatar-se à União Europeia, uma outra aliança. Que importância tem? E como mudou a opinião neste sentido? Porque a Moldávia também já teve algumas sondagens de opinião que nem sempre apoiaram a ideia. A questão da propaganda, que Gregory Meeks referiu há pouco, é algo pelo qual a Moldávia passou ao longo dos anos. Na verdade, acredito que a oportunidade de a Moldávia sobreviver como democracia está apenas dentro da União Europeia. E é preciso ser realista sobre o que vai acontecer na nossa região nos próximos 10 ou 15 anos. É claro que todos esperamos uma vitória rápida da Ucrânia, e isso vai acontecer. Mas a Rússia não vai tornar-se rapidamente num país democrático. Isto significa que os desafios para a região vão continuar. A Moldávia sobreviveu, conseguiu lidar com os desafios de que falou no início, em grande medida devido ao apoio que recebemos da União Europeia e dos parceiros de desenvolvimento. E estamos muito gratos. É importante ter uma Moldávia estável. É importante para nós, é importante para a Ucrânia e para a União Europeia. Para a União Europeia é importante ter uma Ucrânia pacífica e estável. É por isso que o alargamento é importante. Penso que a Ucrânia provou que está a pagar o preço mais alto pela democracia e pelos valores da União Europeia. Os moldavos têm feito o seu melhor e sim, a propaganda ainda é forte e nós estamos a combatê-la. Temos mais de 70% das pessoas que nos apoiam, apesar da propaganda, apesar da pobreza e dos muitos problemas que temos vindo a enfrentar. Temos este apoio constante à integração na União Europeia. Penso que o gesto recente de generosidade demonstrada pelo povo moldavo, quando conseguiu ajudar 600.000 a 700.000 refugiados ucranianos, mostra que valorizamos os valores da União Europeia. Valorizamos a paz e a liberdade. O alargamento vai tornar a União Europeia mais forte. Porque a União Europeia precisa de uma Ucrânia pacífica e estável. Precisa da Moldávia e dos restantes países que aspiram à adesão. Presidente Sandu, pensa que a longo prazo a Moldávia pode aspirar a uma adesão à NATO? Sentimos a nossa vulnerabilidade. A Ucrânia está a defender-nos literalmente e nós estamos a tomar medidas para melhorar o nosso setor da defesa. Mas somos muito realistas quanto ao que podemos fazer. Somos um país democrático e temos de ter essa discussão. É preciso apoio popular, mas estamos agora a ter essa discussão séria sobre se podemos, por nós próprios, defender-nos num mundo novo em que vemos que a guerra é um perigo real. Jean-Pierre Clamadieu, como é que o impacto da guerra na Ucrânia remodelou a paisagem energética global e quais são as suas expectativas quando se trata de acelerar esta transição para longe da dependência dos combustíveis fósseis, russos, mas também uma transição em geral? Penso que o desafio para a Europa é garantir que podemos reforçar o nosso sistema energético e isto está completamente alinhado com a necessidade de acelerar a transição energética. Não temos quaisquer recursos fósseis na Europa, a não ser um pouco de carvão, mas não é algo que queiramos desenvolver. Portanto, o desafio agora é garantir que podemos acelerar o desenvolvimento das energias renováveis. A União Europeia tem uma agenda, a Agenda Fit for 55. Temos de garantir que a situação atual, a atenuação de uma crise, não abranda esta agenda. Pelo contrário, e o que vemos hoje é uma série de decisões que devem criar as condições para acelerarmos o desenvolvimento das energias renováveis, do armazenamento, do hidrogênio. Com este objetivo de acelerar a transição energética, isto irá ajudar-nos a alcançar a independência estratégica e é algo de que precisamos absolutamente.
urgentemente. Muito obrigada por esta sessão. Tomara que tivéssemos mais tempo. Esperemos que da próxima vez. Muito obrigada.